Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber, nômade, fiel como os pássaros migratórios, fundador da Universidade Virtual do Vassoler e apresentador do programa Filosofia do Cotidiano na TV 247. Muito boa noite, pessoal. Boa noite a todas, boa noite a todos vocês. Terça-feira, 14 de julho de 2026, aqui na linda cidade de Brasov, no coração da Transilvânia, na Romênia. 1 hora mais 1 minuto da madrugada e nós estamos aqui para mais uma aula ao vivo com o Vassoler. Taca a vinheta, produção! Vamos lá, pessoal. Hoje eu vou ter a alegria de conversar com vocês novamente sobre meu pai espiritual, Fyodor Dostoiévski. E um tema que tende a gerar perplexidade em quem tem uma divisão muito binária, muito maniqueísta da realidade e da própria condição humana. De socialista a czarista, de revolucionário a defensor da autocracia russa, as metamorfoses políticas de Fyodor Dostoiévski. Como assim? Polos tão antitéticos convivendo num autor dessa magnitude de Fyodor Dostoiévski. Na verdade, qualquer pessoa que olhasse bem para dentro de si veria, se não colocasse o pó embaixo do tapete, uma série de contradições, né? Como se as pessoas fôssemos lineares. Mas, de qualquer maneira, o Dostoiévski ocupou, de fato, posições muito extremadas no espectro político e, ainda assim, seja como socialista, seja como adepto do Círculo de Petrashevsky, a gente já vai falar sobre isso, seja como, digamos, defensor do czar, não é possível colocar o Dostoiévski em posições estanques sem que alteridade, sem que contradições, sem que convivências improváveis naquela disputa política não o transpassassem. É o que eu vou procurar mostrar aqui para vocês em mais essa aula ao vivo com o Vassoler. Antes de mais nada, eu quero pedir a todas e a todos vocês que deem aqui um like no vídeo, que curtam o vídeo, que disseminem esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos dialogar com cada vez mais e mais pessoas. Aqui embaixo do vídeo tem a tecla Seja Membro, vocês podem se tornar membros humanistas do canal. Tem também a tecla Valeu, para vocês poderem fazer uma contribuição financeira. Está passando aqui ao pé do vídeo, no banner azul rotativo, a chave do Pix, para vocês poderem fazer um Pix aqui para o meu canal. Flávio Ricardo Vassoler, a chave do Pix é nomade.editora@gmail.com. Eu repito, nomade.editora@gmail.com. Quem estiver aqui no chat do YouTube pode mandar um super sticker, que é uma saudação paga, um super chat, que é uma pergunta paga, e eu vou agradecer muito a vocês. Acessem também o site
www.universidadedovasoler.com.br, tá bom? E ó, no site da Universidade do Vassoler, Virtual do Vassoler, tá tudo atualizado, vocês podem acompanhar as viagens de Vassoler por lá também. A gente está espelhando os vídeos das viagens de Vassoler, que já estão chegando a 8 meses aqui pelo leste europeu, em postagens com fotos também, com os vídeos espelhados aqui a partir do meu canal do YouTube e com fotos por lá, tá bom? Pessoal, é o seguinte, em fins da década de 1840, o então jovem escritor Fyodor Dostoiévski, que sequer tinha completado, né, seus 30 anos, Dostoiévski nasceu em 1821, portanto faltavam ali poucos anos para ele completar 30 anos. Quando eu fiz 30 anos, achei que estava chegando a uma idade provecta, mas era muito jovem, né? Tinha muita água para passar. Olha que não se passaram nem tantos anos de lá para cá, eu tenho 44 para 45, mas se cronologicamente 14 para 15 anos não são muito tempo, para uma vida, claro que são muito tempo, formam muito tempo, mas teve muita água que passou por debaixo da ponte, né? Dostoiévski, no fim daquela década de 1840, muito contrafeito em relação à situação da servidão na Rússia, que só seria abolida no início da década de 1860, mais especificamente em 1861. Dostoiévski, influenciado também, é claro, por aquilo que ele considerava uma síntese entre cristianismo e ideais revolucionários, no socialismo utópico de um Proudhon, de um Fourier, com os falancérios, com o ideal de irmandade entre as pessoas, a abolição, digamos, da exploração das pessoas, da pobreza, uma irmandade crística que tanto influenciou o imaginário de Dostoiévski numa confluência entre socialismo e cristianismo. Dostoiévski, que naquele momento da sua vida fazia parte de um chamado Círculo de Pietraszewski. Vassoler, como assim um círculo? Naquela Rússia czarista do século XIX, eram proibidas manifestações, eram proibidos partidos políticos, era proibida a greve, as universidades ficavam em boa medida empasteladas. Então, a inteligência, a intelectualidade que atuava aberta ou clandestinamente, quando passou para atuações de morte, assassinato de funcionários do regime, dos próprios czares, botando fogo também em repartições públicas, eles atuavam por meio de revistas, jornais, que nunca podiam ter necessariamente sua existência prolongada. O próprio Dostoiévski perdeu a concessão de uma das suas revistas, revista Vremya, Tempo, quando, em fins ali da década de 1860, foi publicado um texto que foi lido como mais pró-revolta dos poloneses, na verdade, no começo da década de 1860, e a censura czarista derrubou a licença da revista. A questão, gente, é que nesses círculos havia a leitura, o debate de obras que eram contrabandeadas para dentro da Rússia, obras proibidas, de publicação proibida, da economia política inglesa, do socialismo utópico francês, do idealismo alemão. E o Dostoiévski, nesse círculo de Pietraszewski, participava ali de debates. Havia também o círculo de Palma Durov, que era um círculo dentro de um círculo para atividades mais clandestinas, impressão de panfletos, tentativa de sabotagem e assim por diante. Gente, Dostoiévski era ateu? Não, nunca foi. Sua espiritualidade sempre foi motivo de muita tensão. Ele era um filho da modernidade, na medida em que a fé em Deus, hoje,
Não é a mesma coisa da fé em Deus do momento de uma igreja luterana maravilhosa que há aqui, depois se tornou luterana, né? Inicialmente era católica, de uma igreja maravilhosa que há aqui em Brașov, remontando aí ao século XIII. 13. Ali, gente, os sinos badalavam, as pessoas se persignavam, Deus pairava como que osmoticamente sobre a face do abismo, sobre a face da terra, mas com a dimensão do iluminismo, com a dimensão dos, digamos, da devolução do fogo prometeico à sociedade humana, aos homens e às mulheres, para as descobertas dos patamares científicos, da realização da dominação da natureza, da produção, Deus começou a ser emparedado, exilado. E Dostoiévski é um filho dessa dúvida. Ainda assim, jamais repudiou a dimensão de Deus, de eternidade, e estabeleceu que a verdadeira ética se dá com base na dimensão de transcendência, de infinito, de redenção, de perdão. Essa é uma dimensão dostoiévskiana sobre a qual muito já falei nos cursos literários da Universidade Virtual do Vassoler, 26 dos quais dedicados, né, à obra de Fyodor Dostoiévski. Então, já para falar de um Dostoiévski revolucionário, nós não estamos falando de um Dostoiévski que corroboraria a violência desenfreada, ou, por exemplo, a supressão completa da propriedade privada. Dostoiévski via a transformação da Terra como um processo que fazia parte de uma transformação do cosmos, da condição humana no infinito. Essa era uma dimensão, vocês percebem? É uma coligação entre a imanência e a transcendência. Já com isso, fica difícil enquadrar o Dostoiévski num escopo de revolucionário materialista estrito. É muito mais complexo do que isso. Quem está acostumado a assistir aqui as minhas aulas no canal do YouTube Flávio Ricardo Vassoler, e sobretudo quem assiste aos cursos da Universidade Virtual do Vassoler, essas pessoas sabem que eu não trabalho com tipologia, que eu trabalho com processos, com fluidez, com uma dimensão mais... eu penso dialeticamente através de sínteses. A realidade não se estrutura ou como amarela ou como vermelha. Ela, na verdade, é uma síntese laranja, ou como o cinza também, que é uma síntese entre as cores branca e preta, formando a cor cinza, né? O Hegel, inclusive, o grande dialético alemão Georg Hegel, falava da dimensão cinza, sintética da realidade. Então, quando eu falo isso, Dostoiévski sempre teve contraposições virulentas em relação à desigualdade social, sempre se preocupou com os chamados humilhados e ofendidos, aliás, deu o título de um de seus romances dessa maneira, Humilhados e Ofendidos. Desde a sua primeira obra, Pobre Gente, tinha ali uma preocupação, até em diálogo com o chamado realismo social, que era capitaneado pelo Vissarion Bielinski, o grande crítico literário russo da época, de estabelecer, dar voz a esses silenciados, amordaçados, invisibilizados, massacrados da sociedade. Porém, esses massacrados, pauperizados, não eram desprovidos de capacidade de vontade, de desejo, de contradições. Já desde as primeiras obras, mesmo lidando com personagens apequenadas pela sociedade, embotadas, invisibilizadas, amordaçadas, silenciadas, nós encontramos ímpetos contraditórios, orgulho, vaidade, também nessas personagens pauperizadas. Seria uma grande idealização estéril considerar que porque uma pessoa sofre crime social, ela deixa de ter características da condição humana. Também tem. É claro que é uma vítima social, sem sombra de dúvida. Mas Dostoiévski, ao compor de maneira complexa o quadro de caracteres e personalidades dessas personagens, as dota de humanidade.
Desumana seria a retirada literária, artística, inverossímil, desumana e inverossímil, das características humanas efetivas. Olha, por exemplo, eu frequentei universos distintos, né? Eu venho de o bairro dos Casa, em São Bernardo do Campo, de onde eu venho, é um bairro operário, de origem operária, casas geminadas na sua origem, para os muitos trabalhadores e trabalhadoras, entre os quais o meu saudoso e amado pai Tadeu, corintianíssimo pai Tadeu, que trabalhava numa montadora ali na Via Anchieta, pertinho ali de casa, quilômetro 23,5 da rodovia Anchieta. Era um bairro de classe trabalhadora, gente. E assim, pessoas lutando para sobreviver com toda a dignidade, com todo o esforço. Pois bem, eu me lembro, só não vou falar o nome da pessoa, mas eu me lembro de ter uma vizinha trabalhadora como a nossa família. Não é que ela tinha o rei na barriga, ela tinha o imperador na barriga. Era uma pessoa com uma soberba, com um orgulho tremendos. Tá? Uma tremenda soberba e tremendo orgulho. E aí? Não é algo que fica até grotesco, vamos pensar, infelizmente, dado o crime social, dada a pequenez, mas ainda assim, parecia para ela que quanto mais a invisibilizavam, mais então ela saltava. Tinha desejos mirabolantes. E olha que isso não é de todo ruim, porque a filha dela lutou muito com essa garra da mãe e foi a primeira pessoa a fazer faculdade ali no nosso bairro. Isso quebra o arquétipo de uma vítima inequívoca, não deixando jamais de ser vítima social, mas traz aspectos de agência daquelas pessoas, de atuação mesma daquelas pessoas. Pois bem, então, Dostoiévski parte de um aspecto de revolução social, parte de um aspecto de ativismo político. Ele foi, na verdade, preso junto com os demais integrantes do círculo de Petrashevsky. Ele lera ali uma carta que o Vissarion Bielinski, grande crítico literário, que descobriu a genialidade de Dostoiévski, né, que foi o grande ovacionador do romance Pobre Gente, do Dostoiévski, quando ele tinha ali 26 anos, 1840, 25 para 26 anos, 1846, o Bielinski escreveu uma carta no fim da vida para o Gogol, grande escritor russo, Nikolai Gogol, em que condena a virada direitista de defesa da autocracia, do Knut e da cruz ortodoxa, que para o Gogol a igreja ortodoxa era a outra face da mesma moeda do Estado imperialista, opressor, czarista, russo. E o Dostoiévski leu essa carta, que obviamente estava censurada à época, e acabou preso. Gente, a virada ideológica do Dostoiévski tem várias nuances, e é claro que nessa aula aqui eu não vou exaurir. Isso aqui daria um tema para todo um curso, tá? Para eu falar aí das metamorfoses políticas, ideológicas, filosóficas do Dostoiévski. Agora é importante dizer que Dostoiévski conviveu com o povo russo de fato, na prisão que ele depois eternizaria como Casa dos Mortos, porque por ter feito parte desse círculo de Petrashevsky, foi primeiramente condenado à morte no dia 21 de dezembro de 1849, na Praça Simeonov. Quase chegou a ser perfilado para ser fuzilado. Outros foram perfilados para o fuzilamento antes do Dostoiévski. A pena foi comutada aos 49 do segundo tempo pelo czar sádico e aí revertida em longos anos de trabalhos forçados. 4 anos de trabalhos forçados, mais 6 anos de coação para servir ao exército em baixas patentes, ali na Ásia Central. Terrível, né? Gente, a Casa dos Mortos, né?
no começo desse ano de 2026, eu ministrei um curso sobre recordações da Casa dos Mortos. Foi o primeiro curso desse ano na Universidade Virtual do Vassoler. E, se eu não me engano, o 54º curso, porque agora a gente já está no 57º, né? E o Dostoiévski, ele refletiu profundamente com a experiência siberiana sobre o sentido de emancipação, autonomia, maldade e autodeterminação do ser humano. Ele teve um poder metafórico muito grande de imaginar que uma sociedade socialista poderia se parecer com a estrutura da caserna, a estrutura do presídio na Sibéria, em que se determinavam o horário de acordar e de dormir, o que os presos deveriam comer e vestir, quando trabalhar, quando descansar. Mas ele próprio descobriu, olhem só, que o dinheiro, que no caso da prisão era o cigarro, ou os copeques que eventualmente aparecessem, era uma mediação fundamental para a personalidade, para a vontade. Que se não fossem os cigarros, se não fosse a possibilidade de corruptos encontros sexuais com moças que pairavam ao redor do presídio, e obviamente que os guardas recebiam uma propina para fazer vista grossa, se não pudessem ter algum complemento de alimentação, de vestuário, com alguma renda que chegasse, os presos simplesmente enlouqueceriam. É curioso, olha, que esse que participou de um círculo revolucionário tenha visto, não muitos anos depois, e com a mediação fundamental da experiência siberiana, o dinheiro como uma mediação para aquilo que nós vamos dostoiévskianamente chamar de posse da própria personalidade. Vassoler, você está dizendo que Fyodor Dostoiévski, que combateu o capital, que mostrou o caráter pernicioso, objetificante, reificante, objetificador em Memórias do Subsolo, que mostrou ali o fetiche no Romance O Idiota, em Crime e Castigo, nos Irmãos Karamazov. Você, Vassoler, escreveu uma tese de doutorado chamada Dostoiévski, a Dialética, Fetichismo da Forma. E, Vassoler, você comparou Dostoiévski e Marx e trouxe o fetichismo da mercadoria para o bojo da obra dostoiévskiana. Como é que você diz que Dostoiévski fala do dinheiro como mediador da posse da própria personalidade? O dinheiro é grande embrutecedor na obra de Dostoiévski. Sim, mas não só. Vamos pensar contraditório e dialeticamente, gente. Lá onde os seres, os cativos são totalmente coagidos, lá onde eles não têm qualquer liberdade, e essa é uma passagem muito bonita de Recordações da Casa dos Mortos, para aqueles para os quais a liberdade foi subtraída, a liberdade nossa parece mais livre do que de fato é. Que coisa, hein, gente? Que coisa, hein? Grande Fyodor Dostoiévski. E aí, o dinheiro estabelece uma mediação dessa personalidade, é um mediador da fenomenologia do desejo, da multiplicidade do desejo, digamos assim. Agora, não o grande capital, não a grande assimetria, não a pobreza, não a concentração. Percebem a diferença? E mais, havia pessoas que ficavam ali obedecendo às ordens por 20 anos, estavam perto de sair do presídio, e aí, num rompante, matavam um guarda, entravam numa briga, roubavam, talvez com medo de sair, talvez com medo da liberdade. Não há nada mais humano do que o medo da liberdade, o medo da autodeterminação. Não há angústia maior para o ser humano do que encontrar alguém diante de quem possa se ajoelhar. Essa é uma frase do grande inquisidor, personagem de uma personagem de Dostoiévski, Ivan Karamazov,
lá no romance Os Irmãos Karamazov. Então, essa angústia perante a possibilidade de liberdade, não tão livre quanto os presos totalmente acossados podem imaginar ou idealizar, mas ainda assim mais livre do que aquele horror. E Dostoiévski entreviu que o ser humano age racionalmente, pode ser fraterno, mas as suas características destrutivas, a sua posse de própria personalidade, inclusive para se fazer naufragar, inclusive para se flagelar, inclusive para se aniquilar, essas características precisavam ser levadas em conta para pensar o dever humano, a sociedade humana. E mais, Dostoiévski, vendo o exercício contumaz da violência por parte de carrascos da prisão, também dimensionou que a violência não é apenas um uniforme que se coloca e que depois se tira a bel prazer, mudando simplesmente a chave cognitiva ou a chave afetiva. Ele projetou que uma experiência de mudança humana que se calcasse numa violência contumaz poderia se depravar, se deturpar de tal maneira que depois de se alimentar dos inimigos, passaria a devorar a si própria. E olha que ele não foi contemporâneo do horror stalinista na União Soviética. Escreveu isso em meados, ou pouco mais de meados, do século XIX. Então, tudo isso, gente, começou a processar em Dostoiévski uma série de turbilhões de reflexões, e ele acompanhando características eslavófilas do pensamento russo, porque não são só os Estados Unidos que têm o destino manifesto e consideram que têm uma missão perante o mundo. Vocês vão se lembrar, no fim do ano 2024, já ao término ali do mandato do senhor Joe Biden, que o Biden, ex-presidente dos Estados Unidos, chegou a dizer que o que é bom para os Estados Unidos é bom para a humanidade. Não é apenas um pensamento estapafúrdio, provinciano, ridículo. É um pensamento de uma potência econômica, política e militar, considerando que os demais povos devem se rebaixar perante os Estados Unidos. Aliás, o que mais os Estados Unidos criminosamente fazem é submeter os povos segundo o destino manifesto. A Rússia também é eivada dessa característica messiânica, missionária. E Dostoiévski, como não poderia deixar de ser, não só foi influenciado por tal característica, por tais características do pensamento eslavófilo, como as propugnou, como as desenvolveu, como as levou às últimas consequências. Então, eu quero dizer a vocês que mais para o fim da sua vida, o pensamento tsarista de Dostoiévski, que é mais contraditório do que parece, claro que se vocês lerem textos do Diário de um Escritor, do jornal, da revista que o Dostoiévski publicava por si só, participando dos temas e debates candentes da sua época, que ali vocês vão encontrar horrores de antissemitismo, xenofobia, proselitismo religioso, contra judeus, contra muçulmanos, nas disputas do Império Tsarista contra os otomanos no Cáucaso. Tá? Tudo isso vocês vão encontrar. Mas na obra de Dostoiévski, que é o que nos interessa, e é por isso que ele é lembrado até hoje, Dostoiévski é mais crítico, dialético. E aí o que nós temos? Uma dimensão de que a Rússia idealizada, a Rússia do campesinato cristão, a Rússia com a sua estrutura que, segundo idealizações de Dostoiévski, e sobretudo depois de ter feito, na década de 1860, viagens e estadas na Europa Ocidental, e depois de ter visto aquilo que ele considerou a luta de classes fratricida. Ele, em Notas de Inverno sobre Impressões de Verón, muito antes de O Mais Pobre falar em empreendedorismo, coisa da nossa época, Dostoiévski já dizia que a diferença entre burgueses e proletários é a posse dos meios de produção, porque, na verdade, os proletários também são burgueses
desprovidos de propriedade e de capital. Ele disse isso em meados do século XIX, poucos anos depois de a Europa ter quase sido incendiada pelas revoluções, pelas primeiras grandes lutas de classe das revoluções de 1848. Ano, inclusive, de publicação do Manifesto do Partido Comunista, de autoria dos barbudos alemães Karl Marx e Friedrich Engels. Já pensava contraditoriamente. Então ele imaginou que a Rússia poderia, na sua estrutura feudal nobiliárquica, que já não era só feudal nobiliárquica, a Rússia era um ornitorrinco, um mamífero que bota ovos. Tinha ali o desenvolvimento da indústria, ainda que incipiente, ainda que em atraso em relação à Europa Ocidental, mas já tinha, mas sim, uma população majoritariamente campesina, cristã, analfabeta, atrasada. Mas essa Rússia poderia ser uma barricada em relação ao Ocidente materialista, ateu, capitalista, fratricida da luta de classes. O czar poderia ser a resultante vetorial dessa organicidade dos estamentos, o campesinato, a nobreza, o clero, o czar, para organizar em função dos valores cristãos e nacionais da Rússia, uma mensagem que a Rússia levaria ao mundo. Quando a gente fala de mensagem que os Estados Unidos e a Rússia levam ao mundo, os países vizinhos tremem sob o signo do imperialismo. Percebem, não? Mas a concepção, portanto, de defesa do czarismo não é inequívoca, não é simplesmente um defensor da autocracia cego, sem a possibilidade de olhar criticamente esse processo. O Sigmund Freud, grande doutor Freud, tem um ensaio chamado Dostoiévski, o Parricídio, sobre o qual, inclusive, eu já fiz vídeo aqui no meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, vídeo ao qual vocês podem assistir, está na playlist Psicanálise com Vassoler, aqui no meu canal, e o Freud atribui essa grande virada a uma disputa edipiana, claro, assimilando essa viragem político-ideológica do Dostoiévski, as categorias basilares da psicanálise. Então ele vai dizer que nessa disputa edipiana de Dostoiévski com o seu pai, com a figura paterna, considerando-se que teria havido a possibilidade de o pai de Dostoiévski, Mikhail, ter sido morto, assassinado pelos servos da propriedade da família em Staraya Russa, Dostoiévski teria tido uma satisfação na competição edipiana com o pai pela mãe, no assassinato, mas depois um desenvolvimento de um enorme complexo de culpa pela efetiva. Até hoje se disputa se o pai de Dostoiévski teria ou não sido assassinado, mas a questão é que esse complexo de culpa para a leitura imaginativa-política brilhante do Freud, numa idealização do czar, pai de todas as Rússias. Eu não restringiria ou não unilateralizaria a transformação política de Dostoiévski em relação ao conflito edipiano. Eu a associaria a outros fatores históricos, políticos, culturais e filosóficos, como eu estou fazendo por aqui. Mas, sendo aqui dialético e riobaldiano, para nos remetermos ali ao grande sertão veredas do nosso querido Guimarães Rosa, por que não beber água de vários rios aqui para a gente fazer essa leitura? Então, gente, Vassoler, o Dostoiévski virou um defensor do capitalismo? Jamais. Mas é importante que nós entendamos que, à época, a direita não era composta apenas por defensores do capitalismo. Inclusive, na Rússia, a gente poderia falar de centristas ou centro-esquerdistas
que queriam o bom e importante desenvolvimento do capitalismo na Rússia e certamente estariam à esquerda do czarismo. Lembrando que havia elementos à direita do capitalismo, como a autocracia e o feudalismo, sem falar da coligação com a igreja. Percebem, não? É que a gente perde o escopo da composição de direita e esquerda da época. A gente sempre tem que fazer uma remissão a fatores histórico-político-culturais para entender os movimentos, as forças em disputa nos campos de direita e esquerda. Percebem, não? Esse é um fator fundamental. Então, Dostoiévski jamais pode ser associado a uma direita inequívoca, sempre teve simpatia pelos humilhados e ofendidos, sempre teve contraposição em relação à desigualdade social, à objetificação humana pelo capital. Ao mesmo tempo, tinha dúvidas lancinantes com relação aos métodos de violência, de contraposição armada e de possibilidade de transformação humana apenas com base na finitude e na imanência. Então ele tinha pontos que o aproximavam de direita e esquerda, de campos, digamos, mais conservadores e revolucionários, e pontos que o distanciavam de ambos os campos. Isso provocou a ira e a admiração. Tem um ensaio do Mikhailovsky, um crítico literário importante ali da Rússia do século XIX, chamando Dostoiévski de um talento cruel, como se ele, ao mostrar as características deletérias, violentas, aquilo que o Freud chamaria de tânatos, de pulsão de morte no ser humano, depreciasse a possibilidade de o ser humano superar a si próprio e realizar a reconciliação, a utopia, a irmanação na Terra. Eu já escrevi, inclusive, uma crítica da crítica do Mikhailovsky ao Dostoiévski. Quem sabe um dia vem aqui ao meu canal do YouTube para falar com vocês sobre esse texto do Mikhailovsky, Um Talento Cruel, que faz parte de uma antologia do pensamento russo que foi publicada pela editora 34 do nosso querido Brasil e teve como organizador o professor, que foi meu professor, um abraço para ele, já esteve aqui no canal do YouTube Flávio Ricardo Vassoler, o Bruno Barreto Gomide, tá, gente? Então, estou dizendo tudo isso para vocês para frustrar expectativas binárias, maniqueístas, engessantes e engessadas, que coloquem Dostoiévski inequivocamente num polo, prescindindo do outro. Gente, se tem uma coisa que Dostoiévski mostra, é o ser humano como paradoxo bípede, com resquício de cauda. O ser humano que anseia, tem saudade ou anseia por amor, reconciliação, amizade, mas ao mesmo tempo chafurda numa lama e contribui para a depreciação e para a destruição desses próprios valores nobres, solidários, fraternos. Então, ver Dostoiévski inequivocamente como um reacionário é puxar a sardinha para o reacionarismo sem contextualizá-lo, sem perceber que, quero dizer a vocês, o Pobedonostsev, que era o sínodo da Igreja Ortodoxa Russa à época da morte de Dostoiévski, o criticou como um não adepto da ortodoxia, porque sua obra seria herética em relação aos dogmas e cânones da ortodoxia. Segurem esse passinho, como a gente falava no futebol. Quer dizer que o sínodo, o líder da Igreja Ortodoxa à época da morte de Dostoiévski, o tomou como um cristão ortodoxo heterodoxo, ou potencialmente herege. E vou dizer mais. Querem uma imagem que mostra a síntese dialética, contraditória dos espectros e metamorfoses políticas de Dostoiévski? Eu conto esse episódio que é tenso e saboroso, porque isso explodiria no campo de batalha poucas décadas depois da morte de Dostoiévski, que se deu no dia 21 de janeiro
de 1881, mal ele havia completado 59 anos, né? Morreu muito jovem, nosso querido Fyodor Dostoiévski, meu pai espiritual Fyodor Dostoiévski. E eu quero dizer a vocês o seguinte: no enterro de Dostoiévski, o corpo foi velado ali na sua casa, perto da estação Dostoiévskaya, em São Petersburgo, onde hoje há o Museu Casa Dostoiévski. Eu já estive por lá várias vezes, tirei fotos e quero dizer o seguinte: quero prometer a vocês que eu vou tentar com todo o ímpeto sentar na cadeira de Dostoiévski, onde ele escreveu Os Irmãos Karamazov. Eu vou pedir ao pessoal do museu, vou falar do meu trabalho, do meu amor pela obra de Dostoiévski, e vou pedir para eles a oportunidade de ministrar uma aula ali no quarto onde Dostoiévski escreveu, na seu escritório, onde ele escreveu Bratia Karamazov, Os Irmãos Karamazov. Mas para isso precisa acabar essa porcaria de guerra entre Rússia de um lado, Ucrânia e Otanistão de outro, com os Estados Unidos ali como a iminência parda, para surpresa de 0 pessoas, né? Mas quando isso acontecer, farei isso. Mostrarei a máscara mortuária de Dostoiévski e ministrarei uma aula sobre o mestre Fyodor Dostoiévski diretamente do seu escritório ali em São Petersburgo. Mas o Dostoiévski, que morreu ali por conta da ruptura de uma artéria pulmonar, coitado, ele teve uma hemorragia terrível, começou a cuspir sangue, foi terrível, morreu sufocado, uma morte terrível. Dostoiévski, velado, o apartamento começou a receber um afluxo de pessoas das mais diversas classes sociais e das mais diversas antitéticas e contraditórias posições políticas. De modo que, segurando as alças direitas do seu caixão, estavam representantes da Igreja Ortodoxa, ministros tsaristas e representantes da eslavofilia mais retrógrada. Ao passo que, segurando alças esquerdas do seu caixão, estavam anarquistas incendiários, socialistas revolucionários e ateístas encarniçados. Todos esses congregados numa mesma obra que, por trazer essas vozes em colisão, tanto animaram e animarão a leitura de milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo. Por que é que nós nos reconhecemos em Dostoiévski? Porque ele não ilumina só nossas luzes, ele traz muito das nossas penumbras mescladas a tantas sombras. A primeira pessoa que se voltar para mim e disser: pode ficar tranquilo comigo, Flavião, eu não tenho contradição alguma, dessa pessoa eu corro 4 dias, para não dizer 5. Essa pessoa não só não existe, como potencialmente ou é uma idílica, ingênua, parva, ou potencialmente um psicopata, um fanático. E ninguém é desprovido de muitas contradições. Vassoler, então é por isso. Vassoler, então é com laivos dostoiévskianos que você, todas as aulas aqui, todos os vídeos aqui no canal do YouTube, à exceção dos vídeos das viagens de Vassoler, que você abre com um bordão, algo diferente, é por isso que você fala: eu sou humano e nada do que é humano me é estranho. É com espírito totalmente dostoiévskiano. Assim, claro, falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim fala também Fyodor Mikhailovich Dostoiévski. Do socialismo ao czarismo, da esquerda à direita, do ocidentalismo à eslavofilia, de uma dimensão imanente à transcendência, com Deus e contra Deus. E, aliás, diria também o seguinte: Deus e o diabo estão em luta, e o campo de batalha é o coração do homem. Quem disse isso? Nosso querido Dmitri Karamazov,
lá padecendo das agruras de não ter matado o seu pai, Fyodor Pavlovich Karamazov, o beberrão, o bufão, o orgíaco, o endinheirado, o canalha, Fyodor Pavlovich Karamazov, que obviamente ninguém merece morrer, pelo amor de Deus. De qualquer maneira, Dmitri não o matou, mas poderia ter cometido o ignóbil parricídio. Então tá aí, gente. Com isso, eu quero contribuir para o quiprocó. Quem quiser puxar a sardinha de Dostoiévski para sua brasa, o faça. Mas o faça sabendo que está mutilando Fyodor Dostoiévski. Você tem um belo de um peixe. Quer puxar a cabeça para sua brasa? Corta a cauda. E vice-versa. Perceberam? Mas eu peço. Eu sou um revolucionário empedernido. Conheci vários. Inclusive já me disse um. Eu próprio me disse um. É mesmo? Você está disposto a abrir mão de todos os privilégios, né? Você é solidário. Você é uma pessoa totalmente reformada, revolucionada. Hoje em dia tem um termo, né? Desconstruída. Sei. Dobra a primeira esquina e me conta a outra. Vai lá. Quantos revolucionários de gabinete eu vi dando em cima da namorada do outro, né? Cobiçando, o cara sabe falar melhor, o cara fica com os olhos, o olho só parece ter barriga, tão gordo que tá. Olho gordo, né, gente? Com inveja. Ué, mas não é desconstruído? A inveja não é puro preconceito? Basta aderir a uma causa revolucionária que você vai ser ungido com o Espírito Santo da Revolução? Gente, me contem outra, né? Ao passo que o conservador é reacionário, é canalha, é exclusivista. Não, gente. Eu vi pessoas dignas em todos os campos da sociedade e vi canalhas também em todos. Não houve círculo imune de pessoas com solidariedade, com vontade de irmanação e, ao mesmo tempo, com muita dureza, competitividade, frialdade, inveja. E Dostoiévski nos ajuda a animar tudo isso e viveu nesses vários campos e soube trazê-los para o embate, para o coração ali da sua obra. Então é isso, gente. É mais uma contribuição aqui do professor Flávio Ricardo Vassoler. Dediquei mais de 10 anos da minha vida, da iniciação científica ao pós-doutorado, no Brasil, na Universidade de São Paulo, na Rússia, na Universidade Russa da Amizade dos Povos, nos Estados Unidos, na Northwestern University, para estudar a obra do Fyodor Dostoiévski, para colocá-la em diálogo com a dialética, e vocês podem ler, né? Deixa eu pegar aqui, ó, rapidinho, eu consigo mostrar a vocês, espera só um minutinho, vou achar aqui, gente, ó, para quem quiser, tá? Quem quiser ler com mais profundidade aqui, eu faço esse convite aqui na aula de hoje, ó, tá aqui a capa da minha tese de doutorado, né? Dostoiévski, a dialética, fetichismo da forma, utopia como conteúdo. Eu defendi essa tese de doutorado há 10 anos e meio, no dia 15 de dezembro de 2015, 15 de dezembro de 2015, né? Hoje é 14 de julho, né? Então, quase 15 de julho, então seriam 10 anos e meio realmente da defesa, praticamente, junto ao Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada da Universidade de São Paulo. E depois essa tese de doutorado foi publicada em livro pela editora Edra de São Paulo no ano de 2018, tá? Então, existe um capítulo, que é o capítulo 3, tá? Em que eu mapeio os movimentos políticos na vida e na obra do Dostoiévski, nas obras. Então, vale muito a pena. Essa aula fica aqui como uma introdução para um convite para todas e todos vocês adquirirem minha tese de doutorado. Vocês podem comprar em várias livrarias, tem
para vocês comprarem em livrarias da internet, tá? Não vou ficar falando o nome aqui, fazer propaganda, vou fazer propaganda do meu livro, obviamente, que é fruto de um trabalho que eu fiz com muito ímpeto, amor, carinho, dedicação, profundidade. Dostoiévski não é um objeto de estudo, não, gente. Dostoiévski é um dos sentidos, quando eu falo que é um pai espiritual, é um dos grandes sentidos da minha vida. Vassoler, como é que se divide sua vida? Pré-Dostoiévski e pós-Dostoiévski. Não tenho a menor dúvida disso. Tá, aí vocês podem adquirir. E no capítulo 3, sobretudo, vocês podem ler, claro, toda a tese, mas o tema dessa aula está bastante centrado ali no capítulo 3 dessa tese. E eu recomendo a vocês a tese de doutorado de Flávio Ricardo Vassoler. Tá bom, gente? Esse eu conheço faz quase 45 anos e sei que é corintiano. Tá bom, gente? E Dostoiévskiano também. Tá bom, pessoal? Então é isso. É isso que eu tinha a dizer em mais essa aula aqui ao vivo com Vassoler. Eu peço que vocês deem aqui um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos dialogar com cada vez mais e mais pessoas. Aqui embaixo do vídeo tem a tecla Seja Membro, vocês podem se tornar membros humanistas do canal. Tem também a tecla Valeu, para vocês poderem fazer uma contribuição financeira. Está passando aqui, ao pé do vídeo, no banner azul rotativo, a chave do Pix, para vocês poderem fazer um Pix aqui para o meu canal. Flávio Ricardo Vassoler, a chave do Pix é nomade.editora@gmail.com. Eu repito, nomade.editora@gmail.com. Se inscrevam aqui no canal e toquem a sinetinha para vocês poderem receber as notificações. E acessem também o site www.universidadedovassoler.com.br. Finda mais uma aula com Vassoler. Taca a vinheta, produção. Tchau, pessoal!